Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a situação do William Bonner, que confessou numa entrevista no Altas Horas que parou de frequentar lugares públicos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Brasil de forma geral, porque era hostilizado pelas pessoas. Então ele parou de frequentar esses lugares. Eu acho isso muito triste, tá? Mas eu tenho a solução para ele. E curiosamente, a mesma solução para ele, a mesma solução dele é a solução do Richard Gere. Richard Gere é um ator de Hollywood muito famoso, fez vários filmes conhecidos, Uma Linda Mulher, vários outros de sucesso, era um galã de Hollywood, coisa e tal, mas aí ele fez um filme que era a favor do Tibete e contra a China. A partir daí a China passou a exigir dos estúdios de Hollywood que não chame mais o Richard Gere, porque se tiver o Richard Gere no filme, a China não permite que o filme passe lá na China, e aí os estúdios perderiam muita audiência e acabam não levando o cara. Olha que coisa chata. Isso também é um absurdo, um problema enorme, mas a solução dos dois problemas é a mesma, é a informação descentralizada. Essa notícia foi sugerida por O Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, John Gonçalves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o William Bonner fez uma entrevista no Altas Horas da Rede Globo e disse que evita frequentar espaços públicos. Ele contou que evita espaços públicos após sofrer hostilizações por conta da polarização política no Brasil. Eu já falei para vocês, eu acho isso um absurdo, por mais que eu não gosto do William Bonner, não gosto dele, acho o posicionamento dele errado. Aquela entrevista dele com Lula me deu nojo, me dá ânsia de vômito até hoje, aquela entrevista dele com Lula, ele dizendo, o senhor não tem nada, não deve nada à justiça e coisa e tal. Sinceramente, que coisa idiota isso. Mas a verdade é a seguinte, ele estava ali como empregado da Rede Globo. Se tem alguém que a gente devia ficar chateado, é os patrões dele lá da Rede Globo, né? Aí ele fala aqui que o jornalista iniciou dizendo que com a popularização das redes sociais, as pessoas passaram a se fechar em bolhas ideológicas. E, de novo, aqui ele dá uma dica do problema que ele sofre. E é aquele problema que eu falei para vocês do consenso social, né? Porque antigamente você tinha isso. A informação centralizada, as grandes redes de televisão, de jornais, fabricavam esse consenso social no Brasil, né? Então, mesmo que você não gostasse, vamos supor, vamos transportar o momento para, sei lá, anos 2000. Você não gosta do William Bonner nos anos 2000. Tem gente que não gosta do William Bonner. Eu não gostava do William Bonner nos anos 2000 também. Mas, como havia o consenso social de que o William Bonner era uma pessoa boa e coisa e tal, mesmo a pessoa que não gostava dele ficava quieta no canto dela, não ia criticar ele, não ia xingar ele no restaurante, não ia fazer alguma coisa desse gênero, né? Agora, estamos na era da informação descentralizada e distribuída. Não há mais consenso social. Esquece consenso social. Ele chama de colocar em bolhas, mas a verdade é a seguinte, para ele é uma coisa ruim, para quem estava favorecido por esse consenso social, né? A esquerda principalmente, era uma coisa positiva, evidentemente, não é à toa que a esquerda chora a perda do consenso social, não é à toa que o Alexandre de Moraes chora a perda desse consenso social, não é à toa que os artistas da Globo choram a perda desse consenso social, quem estava por cima ficou chateado, mas a verdade é que para o pessoal que estava embaixo, isso foi uma liberação, foi uma libertação enorme, porque você ficava naquela situação de que você discordava do que estava acontecendo, mas achava que não podia fazer nada para mudar. Agora você sabe que pode fazer para mudar, porque tem um monte de gente que pensa como você. Você encontra na sua bolha pessoas que pensam como você. Então, eu não vejo de forma alguma como algo ruim esse fato de estarmos em bolha. É libertador. Eu me senti libertado de uma prisão que era colocada pelas grandes mídias aqui no Brasil até 2010, 2014, mais ou menos, ali, início dos anos 2010, né? Aí ele fala aqui, ó, agora, uma coisa eu concordo com ele. Partir para agressão gratuita, xingar e coisa e tal, eu acho isso errado. Eu já falei isso. É muito engraçado, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente volta e meia encontra essas equipes de reportagem da Rede Globo por aí, né? Antigamente era tudo assim com logotipo da Globo, microfone da Globo, não sei o que lá, o carro da Globo, o pessoal vestindo colete da Globo, o pessoal tinha o maior orgulho de ser da Globo e coisa e tal. Hoje em dia, meu amigo, é tudo disfarçado, é pequenininho, não tem nada escrito Globo, o símbolo da Globo, não tem nada. Você nem sabe de que rede de televisão que é o negócio, porque o pessoal xinga mesmo, grita mesmo, né, manda o recado mesmo, né? E, de novo, eu acho isso uma falta de educação. O pessoal está só trabalhando, está fazendo o trabalho deles. Eu discordo da opinião da Rede Globo? Discordo da opinião da Rede Globo. Sempre falei aqui, discordo do William Bonner.
tenho ânsia de vômito toda vez que eu vejo o William Bonner falar, porque eu lembro da fala dele dizendo pro Lula no debate que, ai, o senhor que não deve mais nada para a justiça, e não... Cara, me dá ânsia de vômito ouvir a voz do William Bonner. Mas eu acho que é uma falta de educação xingar o cara em público, né? Ou criticar o cara de qualquer forma, né? Então, aqui, ó, você está em contato com quem concorda com você. E quando alguém discorda de você, haverá um enorme estranhamento. Até aí, tudo bem. O problema é que estimulou-se todo mundo a transformar o estranhamento em hostilidade, né? E o que estimulou isso é justamente, o William Bonner, a sensação de que há dominados e dominadores. Vocês são os dominadores. A visão do pessoal... Bolsonaro é perseguido, o pessoal da direita é perseguido, é todo mundo calado, vocês querem censurar as redes sociais, vocês querem calar a internet, então é por isso que gera a hostilidade, porque há um entendimento que vocês querem manter a dominação sobre as pessoas. E isso é uma coisa que realmente gera essa hostilidade, né? Quem pensa diferente de você passa a ser seu inimigo. Não, não vejo isso não. Eu penso diferente de um monte de gente na direita e não acho que ninguém é meu inimigo. Agora, a esquerda é meu inimigo sim, lulista é meu inimigo sim. Por quê? Porque lulista quer me dominar, lulista quer me acabar comigo, quer destruir, quer me calar. Esse é o problema, né? O William Bonner tá nessa turma. O William Bonner quer calar a gente, quer calar qualquer um na internet, quer calar qualquer pessoa nas redes sociais, porque é a favor da tal regulamentação das mídias e não sei o que lá, né? Essa é a lógica das redes sociais. Não, essa é a lógica do mundo. É a lógica do mundo que estava oculta pelas redes centralizadas de informação que acabaram e agora não tem mais isso, né? Se o mundo não acabar em algum momento, a humanidade perceberá que isso está acontecendo. Não, não, não. A solução é justamente o contrário do que você está falando. A solução, William Bonner, é você abrir o seu canal no YouTube e você vir para o lado de cá. Abandona a Rede Globo. Enquanto você estiver numa posição de força, você vai ser visto como o agressor. Você está na Rede Globo, você tem uma posição de força sobre o resto dos brasileiros. Abre um canal no YouTube, aí tu entra na turma também, tu vai falar alguma coisa, vão te criticar, te criticam, não criticam, coisa e tal, mas você está na mesma turma que todo mundo. E aí pronto, resolvido o problema. A solução para esse problema do William Bonner não é ele calar as redes sociais ou resolver o problema das redes sociais, porque, na verdade, as redes sociais resolveram o problema das redes centralizadas de informação. Resolveram o problema do domínio absurdo e sem sentido da Rede Globo por tanto tempo no Brasil, né? Então, no final das contas, essa é a história. O que vai resolver esse problema vai ser que a Rede Globo daqui a pouco não vale mais nada, ninguém mais se presta... Aliás, já muito pouca gente presta atenção na Rede Globo, né? O William Bonner carrega esse peso justamente dele ter sido feito, talvez, a última pessoa de peso na Rede Globo a ter alguma audiência. A Rede Globo hoje em dia já não incomoda ninguém. Mas a solução para o William Bonner é essa. Vem para o YouTube, William Bonner. Abre o seu canal, fala suas coisas, fala o que você pensa. Eu tenho certeza que, você vai ganhar bem igual a Rede Globo. Porque, sinceramente, um cara com a capacidade dele de comunicação e com um rosto conhecido, rapidinho vai ter um canal com milhares de pessoas falando, com milhares de pessoas assistindo, e vai ter uma influência enorme. E segundo, vai acabar com a animosidade das pessoas contra ele, porque aí vai ficar na turma, todo mundo critica todo mundo aqui. Os libertários, cara, putz, vai ver um monte de canal de libertário dizendo que o Peter não é libertário de verdade. É isso aí, estamos na festa aqui, tá todo mundo junto aqui, brigando e coisa e tal. O problema seu é que você está numa classe acima, você está dominando, você tem é visto como uma classe dominante. E aí que gera essa animosidade da galera, né? Aí, curiosamente, você tem essa outra situação aqui, que é do Richard Gere, né? Richard Gere é um ator muito famoso de Hollywood, é possível que você já tenha visto vários vídeos dele, muito famoso mesmo, fez vários filmes, e realmente há muito tempo que ele não aparece no cinema. E agora a gente fica sabendo que ele deu uma entrevista dizendo que ele não consegue mais papéis por causa da China. Ele fez um filme sobre o Tibete, né? O Tibete, vocês sabem, é uma região que foi ocupada pela China de forma ilegítima e coisa e tal, e a China domina o Tibete até hoje, né? O Dalai Lama teve que fugir de lá e coisa e tal. Enfim, o Richard Gere fez um vídeo criticando a China nesse aspecto, e com isso o governo comunista chinês não aceita mais ele. E aí qual que é o problema? O mercado chinês hoje em dia é um mercado muito importante para os cinemas de Hollywood, para os estúdios de Hollywood. Então, os estúdios de Hollywood não chamam mais o Richard Gere, porque se chamarem ele, o filme não vai poder passar na China, e se não passar na China, eles têm prejuízo, eles preferem chamar outros atores. Então, aí ele está dizendo aqui, definitivamente há filmes que eu não posso participar, porque os chineses dirão, não com ele. Recentemente teve uma situação dessa, de um amigo que era chinês, que ia fazer um filme com ele, coisa e tal.
teve que abandonar o filme, porque se ele tivesse no filme, o cara podia até ser preso na China e não sei o que lá. E, de novo, é um outro problema, totalmente diferente. Por quê? Porque aqui não é o público contra o Richard Gere. Aqui é um governo contra o Richard Gere. Mas, curiosamente, a solução é a mesma. Se o Richard Gere for para produções independentes no YouTube, passar a ser uma pessoa no YouTube, né, fazer o conteúdo dele no YouTube, ele ganha dinheiro pra caramba, meu amigo, e não tem como a China parar. Ah, não vai aparecer na China. Mas ele vai fazer um sucesso tão grande nos Estados Unidos e na Europa, e no resto do mundo todo, que meio que quem se importa com a China no final das contas, né? Então, o ponto que eu falo para vocês é isso. A informação descentralizada e distribuída, ela cria alguns problemas para algumas pessoas, mas ela resolve muito mais problema do que ela cria. E resolve até os problemas dessas pessoas que ela criou problema para essas pessoas, né? Então, William Bonner, eu peço desculpas aí pelas ofensas que você ouviu, mas saiba que é por isso, é pela visão de vocês como uma classe dominante sobre o universo de informações que a gente tem aqui no YouTube. Abre o seu canal, Bonner. Você vai ver como é que é melhor.